Olá, galerinha do terceiro ano A. Olá, galerinha do terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências Naturais. O nosso assunto de hoje é a alimentação das plantas. Então, vocês já estão vendo que não é um assunto tão novo assim para vocês, né? Vocês já estudaram. Então, nós vamos fazer uma aula breve, só a título de revisão, tá bom? O assunto do livro também é bem pequenininho. Então, vamos lá, galerinha. O que é que vocês precisam relembrar em relação à alimentação das plantas? Será que alguém lembra aí como é que as plantas se alimentam? Então, vamos lá relembrar. Gente, as plantas são seres capazes de produzir o próprio alimento. Ou seja, as plantas não dependem de nós, por exemplo, para serem alimentadas. A gente não precisa ir de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, por exemplo, alimentar as plantas. Por quê? Porque elas são autossuficientes em relação à própria alimentação. A maioria delas, no entanto, precisa da energia da luz solar, tá? Para se alimentar, para realizar esse processo de fotossíntese que vocês já conhecem e que a gente vai relembrar também no próximo slide, tá bom? Então, como as plantas são seres capazes de produzir o próprio alimento, nós chamamos elas de seres autótrofos, tá? Seres autossuficientes em relação à alimentação, tá bom? Diferente das plantas, nós temos os animais que não têm essa capacidade de produzir o próprio alimento, tá? Eles necessitam obter energia por meio da ingestão de alimentos, tá? Ou do consumo de alimentos. Então, trago aqui para vocês 2 exemplos. Uma criança é um ser humano, e um gato, tá? Um animal que estão aí se alimentando. Então, eles necessitam de uma fonte de energia, que, no caso aí, é o alimento. A maçã para o ser humano e a ração para o gato, tá bom? Então, eles não conseguem produzir a própria alimentação. Então, são seres heterótrofos, tá, gente? Só relembrando, vocês já conhecem esses conceitos, tá bom? Vamos agora relembrar como ocorre o processo de fotossíntese, tá bom? Esse processo de produção de alimento das plantas. Então, lembrando que a título de revisão, vocês já conhecem isso aqui de cor e salteado, né, gente? Então, no livro de vocês vem esse textinho para que a gente relembre como ocorre todo esse processo. E apesar de ser uma revisão, cada vez mais vocês vão estudando novos conceitos, vocês vão se aprofundando mais nos assuntos, né? Como nós sempre estamos dizendo a vocês, tá bom? Então, acompanhem aí a leitura do texto e observem ao mesmo tempo a ilustração aqui ao lado, tá bom? Então, para vocês relembrarem, entenderem melhor esse processo. Então, vamos lá, acompanhem a leitura. As plantas realizam a fotossíntese por meio de uma substância de cor verde chamada clorofila, tá bom? Então, é uma substânciazinha chamada clorofila, que ajuda as plantas a produzirem o próprio alimento, né? A clorofila está presente no processo de fotossíntese, tá? E onde é encontrada essa clorofila? Então, vamos lá. Está presente principalmente nas células das folhas. Observem aí o esquema ao lado, tá, gente? Então, nós encontramos nas folhas, né? Nas células das folhas das plantas. A clorofila permite a transformação da energia luminosa do sol em energia química. Então, vamos observar aqui a imagem. A energia da luz do sol, tá? É transformada em energia química, ou seja, energia para a planta se alimentar, tá bom? Além da clorofila, as plantas necessitam de gás carbônico. Gás carbônico, que, como vocês já sabem,
Por exemplo, nós emitimos gás carbônico. Nós precisamos de oxigênio para a nossa respiração e nós colocamos para fora o gás carbônico. Também os carros, né, a fumaça do carro, e enfim. Então, esse gás está presente, galerinha, no ar, tá? Que é obtido no ar. Ela precisa também de quê? De água e de sais minerais retirados do solo pelas raízes. Inclusive, quando nós estudamos agora a anatomia das plantas, né, as partes das plantas, nós vimos o quanto a raiz de uma planta é importante, né, gente, para retirar água, sais minerais do solo e, com a ajuda aí de outras partes, levar para o resto da planta, não é isso? A água e os sais minerais são conduzidos pelo caule até as folhas. A energia produzida pela clorofila, a água, os sais minerais e o gás carbônico são utilizados pelas células das folhas na produção de substâncias como a glicose. Então, gente, ó, a planta aproveita a água, os sais minerais que a raiz consegue tirar do solo e conduzir para o restinho da planta por meio do caule, né? O caule funciona aí como um corredorzinho, uma passagem para essas substâncias. Então, a planta transforma aquilo em glicose. Glicose é um tipo de açúcar, tá, gente? Então, aquilo vai servir de alimento para ela. Então, ela mesma está produzindo o seu alimento, tá bom? Que funciona como alimento para a planta. Uma vez produzido, o alimento é levado pelo caule para outras partes da planta que necessitam dele. Além de alimento, o processo de fotossíntese produz gás oxigênio usado na respiração celular da planta. O gás oxigênio que a planta não utiliza é liberado para a atmosfera e pode ser aproveitado por outros seres vivos. No caso, nós aproveitamos, né, gente, o gás carbônico, ou melhor, o gás oxigênio, desculpem, o gás oxigênio que a planta não utiliza, ela coloca para fora. Então, nós utilizamos da nossa respiração, tá? Nós inspiramos o gás oxigênio e nós expelimos, né? Nós colocamos para fora o gás carbônico, tá bom? Então, olha que legal, né, gente? Como a gente sempre comenta, a natureza é perfeita. A natureza é perfeita. O que a gente coloca para fora, a planta aproveita. O que não serve mais para ela, ela coloca para fora e nós aproveitamos. Por isso que nós necessitamos tanto da natureza. Então, por esse mesmo motivo que nós devemos cuidar dela, né, galerinha? Então, gente, a nossa aula acaba por aqui. O assunto de hoje é só esse. No entanto, agora eu lanço um desafio. Um desafio e, ao mesmo tempo, vocês têm um bônus. O bônus é, vocês não têm atividade para casa, tá? Não tem atividade proposta na aula de hoje. E o desafio é que vocês devem responder a umas questões que a tia deixou lá no portal sobre esse assunto. Então, caso tenha restado alguma dúvida em relação ao que eu acabei de expor aqui para vocês, voltem o vídeo, deem pausa, acompanhem pelo livro, porque vocês vão precisar de tudo isso que a gente trabalhou aqui para responder essas questões no portal, tá bom? Na disciplina de Ciências Naturais. Então, galerinha, ó, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? E até a próxima.